O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se você procurar digitar num desses sites de busca, sabe, pela internet, quando será o fim do mundo? Escreva lá, quando será o fim do mundo? Certamente vai ter milhares e milhões de realidades que vão aparecer ali nessa pesquisa, inclusive dando datas sobre o fim do mundo, ou a vinda definitiva do Senhor, modos diferentes desta vinda, ou até mesmo os tempos e as circunstâncias da vinda do Senhor. Todas essas realidades, colocando ao lado daquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, são realidades aparentemente inúteis, porque o reino de Deus não é ostentação, diz a palavra. O reino de Deus, isso precisa estar bem claro na mente e no coração de cada um de nós. O reino de Deus é a vida de Cristo no coração do homem. O reino de Deus é a entrada do Filho de Deus no coração do ser humano. O reino de Deus acontece aí dentro do teu coração. Acontece aqui dentro. Esse é o reino encarnado. O Evangelho diz justamente que o reino não é ostentação. A palavra ostentação, do latim, ostentatio, quer dizer demonstração, amostra, pompa, falsa aparência. Não é difícil de perceber no mundo que nos circunda hoje esta ideologia da ostentação. Você sabe muito bem e percebe muito bem, não é, em tudo onde isso acaba sendo estampado. Mostrar uma coisa que não tem consistência, que não é. O reino de Deus é algo totalmente diferente. O reino de Deus não é algo que se distingue, mas o reino de Deus, ele precisa se tornar para cada um de nós aquele elemento da familiaridade, fazer parte do nosso cotidiano, da nossa normalidade. Se você percebeu, as pessoas que fazem a pergunta de hoje para Jesus são os fariseus. Os fariseus que eram os sonhadores do poder, que pensavam aquela forma de messianismo régio, do poder, da conquista de novo de Israel, do estabelecimento do reino de Israel, na sua força, na sua potência. E do contrário, Jesus mostra o reino de Deus nas coisas mais cotidianas da vida. Porque o Filho de Deus, ele se encarnou. O Filho de Deus desceu na nossa condição humana. Por isso que o seu reino, que é o próprio Jesus, precisa coincidir
com a familiaridade da nossa vida, com as coisas da nossa vida. Por isso, muito cuidado, muitas vezes, com essa preocupação exagerada, como eu falei, com esse tipo de realidade. Claro que a segunda vinda de Jesus é uma certeza de fé, óbvio, ninguém tem dúvida disso. Ele mesmo disse que ele voltaria. Isso é doutrina da igreja, nós já sabemos. Agora, o dia e a hora pertence a Ele. Mas agora esse momento presente e nos preparar para esse encontro cabe a mim e a você. Então não nos descuidemos dessas realidades, porque o reino de Deus precisa permear toda a nossa vida, precisa fazer parte da nossa normalidade. O reino de Deus, ele não pode estar só justaposto na nossa vida. Entende essa palavra? Alinhar, justaposto é que está do lado. Ele não pode simplesmente estar do nosso lado, mas o reino de Deus, ele precisa estar dentro. Porque de que adiantaria o reino de Deus, eu falar do reino de Deus, mas se ele não me subordina? Se o reino de Deus, que é a vida de Cristo, não define as minhas escolhas? Se o reino de Deus, que é a vida de Cristo, não molda a minha vida, não me toca dentro, mas está somente fora? Ostentação. E aí o perigo de nós, cristãos católicos, de também ostentarmos uma espiritualidade, demonstrarmos ser no exterior uma coisa, mas dentro de nós não construirmos de fato reino de Deus, que é a vida de Cristo, a vida de Cristo em nós, o pensar de Cristo, os sentimentos de Cristo, as ações de Cristo. Esse é o reino que precisa acontecer hoje e agora, em mim e em você. Por isso que o Evangelho diz, aqui, está ali. Não, muito cuidado, porque o reino está entre vós, no meio de vós. É o Emanuel, Deus conosco, é a vida do Cristo em nós, está em mim, está em você. A vida de Cristo pulsa dentro de mim e dentro de você. Por isso que o reino, ele não é indicado. Quando é indicar, você diz que aponta com o dedo. Está ali, está aqui. Não, o reino de Deus precisa ser mostrado com a sua vida e com a minha vida. As pessoas precisam ver o reino de Deus na minha vida e na sua vida, nas tuas atitudes, nas escolhas que você faz, no seu comportamento, na sua maneira de ser nesse mundo, Por isso que, de que adiantaria essa nossa preocupação exagerada, como vai ser a vinda do Senhor, como é que isso vai dar, quando isso vai dar, se hoje o mundo não vê a vida de Cristo pulsar dentro de mim e dentro de você. Então, muito cuidado com essa mania de tirar os olhos desse tempo presente do agora e colocar exageradamente o nosso olhar num futuro. A mania que a gente tem muitas vezes de circunscrever Deus, né? Deus é só isso daqui, cabe só dentro dessa minha cabecinha fechada, só nessas minhas ideias. E vejam vocês, é totalmente contraditório, porque a primeira leitura completa isso de forma belíssima, daquilo que nós ouvimos hoje sobre a sabedoria. E uma das características é a sabedoria, ou Deus é móvel. Vocês ouviram na primeira leitura? Ele é o espírito móvel, ou seja, ele tem capacidade de se expandir. Fala de velocidade, né, de força, e ele pode estar aonde ele quiser, porque ele é móvel. O reino de Deus acontece no coração de cada ser humano que se abre à força dessa palavra. Então, não limitemos também o reino de Deus. Não queiramos circunscrever o reino de Deus dentro de realidades que só cabem às vezes na nossa cabeça. Nós não podemos fazer isso com Deus, porque Deus não é isso. Deus é esse espírito móvel. E esse espírito móvel, que é velocidade, que se move, produz calor, a velocidade produz calor. E as coisas que são quentes, elas são velozes. E as coisas que são frias, elas são lentas. Então, permitamos que o calor
do reino de Deus mova os nossos corações. Mova o que dentro de você ainda está paralisado, o que ainda não aconteceu dentro de você do reino de Deus. Porque nós dizemos, eu quero entrar no reino de Deus, eu quero entrar na vida eterna, mas esse reino começa hoje, dentro de mim e dentro de você. O que em mim e o que dentro de você ainda não corresponde à força desse reino? O que ainda eu estou querendo barrar dentro de mim da força desse reino? O que ainda eu não permito que o reino de Deus, que é a vida de Cristo, faça dentro de mim? Faça hoje esse exame de consciência. Abaixe por um instante a sua cabeça. Tomemos o cuidado de não viver a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor, também numa dimensão de ostentação. Parecer ser uma coisa, mas no fundo não ser nada. Parecer ser uma pessoa de Deus, mas não ser. Esse é um grande perigo, um grande risco que nós corremos. O Senhor não quer nos deixar assim. O Senhor não quer que nós paralisemos o nosso caminho de santidade. Mas o Senhor quer, porque Ele é o Espírito móvel, Ele aquece os nossos corações. Ele quer que o reino de Deus, que é o seu Filho, aconteça dentro do nosso coração. Senhor, é esta graça que eu peço para mim e para os meus irmãos. A graça de acolher hoje o teu reino, que é Jesus Cristo, o Senhor. E não deixar que esse reino esteja de forma paralela na minha vida, mas esteja dentro da minha vida. Que esse reino defina as minhas escolhas. Que esse reino subordine o meu coração na obediência à tua palavra. Que esse reino molde toda a minha vida, as minhas ações, os meus pensamentos, os meus julgamentos, a minha forma de me colocar no mundo. Tira, Senhor, o meu olhar das preocupações vãs. Tira o meu olhar, Senhor, desta ansiedade com o futuro, com o amanhã, e coloca o meu olhar no hoje, no agora, no presente da minha vida, neste dom que o Senhor me concedeu nesse dia de hoje. Que seja hoje, Senhor, esse dia, o meu campo de batalha, a minha luta para viver uma vida digna, uma vida justa, uma vida santa, preparando-me para o encontro definitivo com o Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Eu peço para mim, para os meus irmãos, aqueles que estão em casa acompanhando esta celebração, derrama sobre nós a tua graça nesta manhã de hoje, para que o nosso coração caminhe, para que o nosso coração dê passos nesse dia de hoje, na direção do teu reino, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós te bendizemos, Pai do céu, porque o Senhor nos deu a possibilidade de viver uma vida plena pela encarnação do teu Filho. Nós te bendizemos, te louvamos e te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.